Nós vamos para a nossa série, 2 Tessalonicenses, pode abrir sua Bíblia. Eu sempre dou duas orientações aos irmãos. A primeira, evite ficar saindo neste momento. Eu sei que existem casos extraordinários, não tem como mesmo. Mas esse não é o momento de ficar saindo, porque você perde a palavra e mais, você atrapalha o irmão que quer prestar atenção. Então, por favor, evite ficar saindo. Em segundo lugar, em nome de Jesus, use o seu celular para acessar a Bíblia, mas só para isso. Coloque aí no modo avião, para que você não se perca nas mensagens de WhatsApp, Facebook. Nessa hora até o banco te envia mensagem para te atrapalhar no culto. Tem que pagar a conta amanhã. Então esquece isso, fica aqui, vamos prestar atenção. Porque hoje nós vamos meditar num tema maravilhoso, a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel. Eu espero que ao final desse sermão, nós consigamos ver essa frase de uma outra maneira. Porque essa frase já se tornou tão comum. Coisas que se tornam comuns a nós, coisas que nós falamos demais, às vezes acaba perdendo sentido. E alguns jargões cristãos fazem com que a gente perca o verdadeiro sentido e a profundidade dessas coisas. Como, por exemplo, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é fiel e por aí vai. E hoje nós vamos entender de uma outra maneira. E o meu intuito é de fato que consigamos compreender a profundeza dessa verdade. Então, o Senhor é fiel, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 a 5. Antes de nós lermos o texto, eu gostaria de trazer aqui uma contextualização antes do texto, só para os irmãos estarem lembrando dos assuntos que nós já trabalhamos e estamos trabalhando. No capítulo 1, Paulo ele traz uma exortação a essa igreja que estava sofrendo, que estava sendo perseguida, para que essa igreja suporte as aflições com perseverança, pois quando Cristo voltar, e o tema da volta de Cristo é um tema dominante em toda essa epístola, por isso que é o tema da nossa série, quando Jesus voltar. Então, quando Cristo voltar, a igreja, nós teremos alívio e os ímpios condenação. Nós vimos muito essa questão de que há dois destinos eternos e essa é a verdade bíblica. No capítulo 2, nós encerramos na semana passada, nós vimos que Jesus não voltou ainda. E esse é um falso ensino que era pregado naquela época por falsos profetas, pregadores falsos, que falavam que Jesus já havia voltado, e também ao ponto de escreverem uma carta com o nome de Paulo, uma falsa carta que estava utilizando aí o nome do apóstolo Paulo como o seu autor, né, o autor dessa carta. Então, estava passando entre as igrejas dizendo que Jesus já havia voltado. Olha só como os falsos profetas são espertos, né? É assim que é a falsa profecia, é assim que é o engano de Satanás. Então Paulo diz, ninguém vos engane com os falsos ensinos. Antes de Jesus voltar, haverá uma apostasia, que é um abandono de fé, e se levantará um homem da iniquidade, um homem que vai se dizer que é o Cristo, mas ele é o anticristo, e ele vai ser contrário a tudo aquilo que Cristo foi. Ele vai tentar imitar a Cristo em muitos aspectos, ele é o filho da perdição, enquanto Cristo é o filho de Deus, e ele vai se dizer ser o próprio Cristo, receber autoridade, louvor, adoração, mas é o homem da iniquidade. Isso vai ficar patente aos nossos olhos, nós vamos ver isso acontecer. No capítulo 3, então, Paulo vai trazer uma série de exortações. E o conteúdo principal deste capítulo 3 é este, que vocês vão ver nos próximos domingos. Afastem-se dos que vivem desordenadamente e se intrometem na vida dos outros. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Esses que vivem desordenadamente eram aqueles que não queriam trabalhar, porque Jesus estava voltando. E ao invés de trabalhar, o que eles estavam fazendo? Se intrometendo na vida de outros. E aí Paulo vai dizer para se afastar destes. E a partir da semana que vem vocês vão ver esses textos. Agora, entre os capítulos 2 e 3, Paulo escreve dois interlúdios. Interlúdio é um momento entre uma coisa e outra. Então, há aqui dois interlúdios com orações pelos irmãos.
E o primeiro interlúdio, nós vimos na semana passada, Paulo ele ora por consolo eterno. O tema da semana passada foi eterno consolo, ou eterna consolação. Depois vocês podem conferir se perderam uma mensagem extremamente consoladora aos nossos corações. E na segunda oração, nós vamos ver agora, Paulo então, ele ora por condução da igreja à perseverança. E a sua base é a fidelidade do Senhor. Ele diz, o Senhor é fiel. Vamos ver o texto? Então, o texto está aí, só 5 versículos hoje. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém. Esse último versículo especificamente é a oração de Paulo. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine as nossas mentes. Que o Senhor nos traga o entendimento desse texto, dessa porção, dessa passagem, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amados, há algum tempo eu li um livro, e nesse livro, depois se você quiser saber a informação desse livro, pode me perguntar ao final. E nesse livro havia essa pergunta: podemos confiar no Senhor? E o autor deste livro levantava 2 questões em relação a essa pergunta, porque essa pergunta ela é ambígua. Não sei se você consegue perceber em um momento, mas aqui há 2 questões que estão em jogo nessa pergunta. Podemos confiar no Senhor? A primeira questão é a seguinte: o nosso coração incrédulo consegue confiar mesmo sem ver? Então, a primeira questão em relação a essa pergunta diz respeito a nós mesmos. Nós, que temos um coração que pende para a incredulidade, podemos confiar mesmo sem ver? E aqui eu estou usando exatamente o conceito de fé segundo Hebreus, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E também aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou a Tomé, quando ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Será que nós podemos de fato confiar, mesmo sem ver as promessas num sentido mais concreto e palpável aqui à nossa frente, mesmo sem ver Cristo em carne e osso aqui em nosso meio? Essa é uma boa pergunta. Agora existe uma segunda pergunta, que é: Deus é confiável? Podemos realmente depositar a confiança nele? Então essa primeira pergunta, podemos confiar no Senhor, pode ser vista de 2 ângulos. Eu posso confiar em Deus? E Deus é confiável? Para essa segunda pergunta, o autor traz 3 pontos, 3 aspectos do ser de Deus que nos mostra que ele é confiável. Ele diz que podemos confiar em Deus, e para Deus ser confiável, Deus tem que ser soberano. Ele tem que ter todo o poder e controlar todas as coisas. Porque se Deus não é soberano, não controla todas as coisas, não tem todo o poder, para que eu vou confiar nele? Existe uma teologia de açúcar, uma heresia que é pregada aí, chamada teísmo aberto, que fala de um Deus fraco, de um Deus que não controla nada, que não sabe de nada e que só está aí para resolver o problema que os homens fazem ou que a natureza traz. Um Deus que não controla a pandemia, não sabe nem que sabia que ia existir. Um Deus que se vir um furacão, um tsunami, ele não tem controle de nada. Ele só está tapando o buraco. É tipo o Hancock lá daquele filme. Ué, mas se é um Deus dessa forma, eu não posso confiar nele. Não tem poder. Como que eu vou confiar aquilo que me traz ansiedade num Deus desse? Não, o Deus das Escrituras Sagradas é um Deus soberano.
Em segundo lugar, para nós confiarmos em Deus, ele precisa ser plenamente sábio. O que é isso? Ele tem que ser conhecedor de tudo que há e saber aplicar tudo com sabedoria, da melhor forma. Porque se é um Deus plenamente, inteiramente sábio, eu posso confiar, porque ele sabe o que está fazendo. Se o nosso Deus não soubesse o que ele estava fazendo, mesmo que tenha controle sobre todas as coisas, mas ele não sabe o que ele está fazendo, aonde ele quer chegar, como que eu posso confiar? Ninguém confia em alguém que não sabe aonde quer chegar. Tinha um seminarista que falava assim: quem parte do nada e chega a lugar nenhum, não deve nada a ninguém. Então, se Deus parte do nada, chega a lugar nenhum, não, Deus sabe o que ele está fazendo, ele tem todo o controle e ele é sábio. Ele sabe aplicar o bem, ele sabe o que é melhor, em todas as circunstâncias, em todas as probabilidades, todos os cálculos, se você quiser uma linguagem matemática. Em terceiro lugar, para nós confiarmos, é preciso também que esse Deus seja inteiramente bom e bondoso com suas criaturas. E o nosso Deus é bom, e ele demonstrou a sua bondade em Cristo Jesus, enviando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. É por isso que o profeta, ao refletir sobre isso, ele diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar em um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Não existia em qualquer mitologia, em qualquer religiosidade antiga, um Deus que trabalha, que morre, que se sacrifica pelos seus. O nosso Deus faz isso, então ele é bom. Agora, o autor desse livro que eu estou citando, ele considera, mas bem vagamente, um último aspecto, e esse eu quero considerar hoje. No texto de hoje nós veremos que além de tudo isso, Deus é soberano, sábio e bom, ele também é fiel. O Senhor é fiel. E sem dúvida alguma, o fato dele ser fiel faz com que nós possamos confiar nele, mas eu vou mais além. O fato dele ser fiel resolve o primeiro dilema. O nosso coração incrédulo consegue confiar mesmo sem ver? Deus é fiel. E uma das promessas dele é conduzir o nosso coração. Calma, vamos chegar lá, está no texto de hoje. Então resolve o primeiro problema. A fidelidade do Senhor resolve o fato de que o nosso coração incrédulo não consegue por si próprio confiar no Senhor. Mas porque Deus é fiel, podemos confiar nele, porque ele mesmo conduzirá o nosso coração. Amém? Acabei o sermão, vamos para casa agora. Calma, vamos lá. Vamos agora ponto por ponto. Bom, o texto de hoje então enfatiza, essa é a verdade central do texto. O Senhor é fiel. Mas vamos construir aqui entendendo o que Paulo está dizendo nesse texto. E nesse texto, nesse interlúdio, Paulo começa pedindo oração. E no primeiro versículo ele pede oração para a propagação do evangelho. Olha só. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então, Paulo começa com um pedido de oração. Claro que esse pedido de oração está repousado, alicerçado no fato de que Deus escuta as nossas orações, no fato que Deus é confiável e no fato de que Deus é fiel. Então, Paulo, ele pede... Ele coloca um finalmente aqui, porque ele está caminhando para a conclusão da sua epístola, apesar de que ainda falta um trecho, ele ainda vai falar sobre os irmãos que vivem desordenadamente, mas ele já está na parte prática, e o finalmente remete ao que ele disse anteriormente, sobre o consolo, sobre a eleição, sobre a vocação, como vimos no sermão passado, mas ele agora pede oração à igreja perseguida de Tessalônica. Isso é uma coisa muito interessante, porque, meus irmãos, Paulo, ele está pedindo oração por ele, pelos obreiros dele, ou por aqueles que caminham com ele e acompanham ele nessa missão de evangelizar, e por todos os apóstolos, todos os missionários. Essa ideia do ore por nós. Então, ore por mim, orem por Timóteo, orem por Silvano e todos, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, todos os missionários. Agora olhem, aquela igreja estava sendo perseguida.
Paulo poderia falar o seguinte: orem por vocês mesmos, orem para que Deus livre vocês da perseguição. Mas não é isso que Paulo faz. Paulo tira o foco da perseguição da igreja e começa então a dar um novo motivo para aquela igreja orar, para aquela igreja se dirigir ao Senhor. E qual que é o motivo? O foco dessa oração é a propagação e glorificação da palavra do Senhor. Porque esse deve ser um alvo, um dos principais alvos da nossa oração. Para não dizer o principal, porque a glória de Deus deve ser, sempre deverá ser, o principal alvo e objetivo e propósito das nossas orações. Então olha só que coisa interessante. Nós aprendemos desde muito novos a orar uma oração extremamente egoísta, não é verdade? A nossa oração é quase que uma lista de pedidos, uma lista de supermercado, né? Você faz uma lista: eu quero isso, eu quero aquilo outro. A ideia, a noção que nós temos de Deus é uma noção de um ser que está ali para suprir tudo o que eu quero. É como se fosse um gênio da lâmpada, é como se fosse alguém que estivesse somente para satisfazer os meus desejos. E não é essa a realidade. O nosso Deus é o Senhor de toda a terra. E Ele quer que nós peçamos a Ele que o Evangelho cresça e que sua glória seja manifestada em todo o mundo. Ele mesmo ensinou, Jesus Cristo nos ensinou quando veio ao mundo, para nós pedirmos ao Senhor da Seara trabalhadores, por exemplo, para que o Evangelho chegue a toda a Seara, que é muito grande. Então é importante a gente entender que a nossa oração não pode ser meramente para nós mesmos, uma oração egoísta. Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho uma oração egoísta, eu agradeço o pão, eu agradeço o ar. Amém, glória a Deus por isso, continuem agradecendo. Mas você intercede? Você ora pelo seu pastor? Estou advogando por causa própria aqui, mas sim, meus irmãos, todos os dias nós estamos lutando com questões espirituais, todos os dias. Tem dia, e entendam isso, pastor é humano, igual vocês, né? Tem dia, talvez o Danilo, não sei se o Wade também comunica isso, mas tem dia que eu não estou nem com vontade de vir aqui. Porque também passo por dificuldade, por angústia. Tem uma anedota, né, de um pastor que ainda vivia na casa da mãe, e aí a mãe chama ele, 40 anos, bora para a igreja. Eu já dei o final da piada, então não tem graça mais. E aí ele pegou e falou: por que eu tenho que ir? Me dê um motivo. E a mãe virou para ele: porque você é o pastor. Não é? Às vezes nós não temos motivação. Nós precisamos orar pelas nossas lideranças. Mas o que a igreja faz? Reclama. Meus irmãos, todos os dias, todas as semanas, nós precisamos de apoio, de oração. Claro, aqui eu estou falando de pastores, presbíteros, mas imagina então os missionários que estão na África. Você sabia que os missionários estão passando necessidade nesse período de pandemia, porque o dólar aumentou e o euro aumentou? E alguns países africanos, os países europeus e outros países no mundo afora utilizam euro e dólar. E os R$100 que a igreja enviava no começo do ano, agora é 50. E vai diminuindo. Pois é. E nós estamos alheios a isso. Nós estamos preocupados em assinar o Disney Plus para assistir Loki, o Deus na mentira. Pois é, o seu Deus é o Deus da mentira, se for desse jeito. Entenderam? Oremos, nós precisamos orar pela propagação do Evangelho. Orar pelos pastores, orar pelos presbíteros, orar por aqueles que estão na obra, orar por missões. Orar para que a palavra de Deus seja glorificada. Eu acho lindo isso, porque a palavra é glorificada quando ela é aceita, recebida. E aqui você observa que a palavra de Deus é glorificada, é quase que colocado aqui como uma entidade própria, porque a palavra propagar aqui em grego é
correr. Então Paulo está dizendo, olha, orem para que a palavra corra e seja glorificada, corra por todo mundo e seja glorificada. Nós sabemos que a palavra é Cristo, e que o Evangelho, que é o poder de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a boa nova de Cristo, e quando Cristo então é glorificado em todo mundo, nós, igreja, estamos cumprindo a nossa missão. Essa é a nossa missão. Então ore por isso. É legal porque a igreja perseguida, que talvez estivesse achando estranho a sua perseguição, mas a igreja perseguida de Tessalônica era o modelo. Paulo ele fala isso, olha, orem para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Então o modelo de eficácia na propagação é a própria igreja de Tessalônica, que foi extraordinário. Eu contei aos irmãos, por 3 semanas Paulo pregou o evangelho, foi perseguido, o irmão daquela igreja também foi perseguido. Paulo teve que sair fugido para não ser morto pelos judeus, e os judeus de Tessalônica são tão atentados, custosos, que foram atrás de Paulo em Bereia. Mas por 3 semanas ele pregou o evangelho ali, apenas por 3 semanas, e nasceu uma igreja, modelo, exemplo. Paulo fala isso na primeira carta, dizendo que por toda a Macedônia e Acaia está sendo divulgado o exemplo da igreja de Tessalônica, e Paulo fala isso também na segunda carta, que esses irmãos se tornaram modelos. Por quê? Porque são perseguidos, porque a semente do evangelho se propaga por meio da perseguição. Porque como Cristo foi perseguido, essa igreja teve a primazia, o privilégio de ser perseguidos. Então Paulo está tirando o foco. Olha, vocês estão sendo perseguidos, mas olhem bem o que está acontecendo entre vocês. Vocês são um exemplo de igreja. A igreja está crescendo, vocês estão se mantendo firmes. Então orem para que isso aconteça no mundo afora. Orem para que dessa forma, da mesma maneira que aconteceu com vocês, aconteça em todo mundo. Precisamos orar, meus irmãos. Orem. E por quê? Porque Deus é fiel para propagar a sua palavra. Aleluia. Em segundo lugar, Deus também é fiel, o nosso Senhor Jesus é fiel, na proteção e fortalecimento da igreja. Talvez você esteja pensando, mas pastor, Deus é fiel quando a igreja é perseguida e o evangelho se propague? Mas perseguição, pastor? Sim, Deus é fiel quando a igreja é perseguida, porque Ele disse que nós seríamos perseguidos. Mas entendam, não para por aí. Ainda assim, na perseguição, Deus protege, Deus guarda a sua igreja. Então Ele não nos isenta da perseguição, mas Ele nos protege e nos guarda em meio à perseguição. Isso é maravilhoso. E é isso que Paulo vai colocar a partir daqui. No versículo 2, ele pede, o segundo pedido dele, ele acrescenta ao pedido anterior, o pedido por proteção e livramento dos perversos. Olha só, orem também. Então orem pela propagação da palavra. O foco de Paulo não é si mesmo, mas é o evangelho. E orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. Então Paulo ele pede oração para que aqueles que pregam o evangelho sejam livres dessas pessoas que são enviadas assim por Satanás. Logo em seguida ele vai citar o maligno, e essa expressão maligno é uma referência a Satanás. Então Satanás ele levanta os seus agentes para perseguir a igreja. Paulo sabia muito bem disso. Aqui em Tessalônica ele foi perseguido, teve que sair fugido, não se acovardando, claro que não. Ele saiu para outro local para não parar de pregar o evangelho. Mas ele foi perseguido, açoitado, preso. Ele cita em algumas cartas que ele escreveu aos seus obreiros sobre um tal de Alexandre, o latoeiro, que lhe causou muitos males. Um homem perverso, um homem que era inclusive da fé e abandonou a fé. E passou a perseguir Paulo. Nós vemos Paulo sendo perseguido pelos judeus, pelos seus. E o findar da sua vida, segundo a tradição, morreu martirizado em Roma, decapitado. Então, meus irmãos, foi um homem que sabe e que sabia o que era ser perseguido, sofrer. Mas ele pede para que
sejamos livres das pessoas perversas e más, porque ele sabe muito bem que aonde o evangelho é pregado com fidelidade, aonde o evangelho é pregado de maneira fiel, perseguidores se levantarão. E nós precisamos ser livres dessas pessoas perversas, dessas pessoas más. E por quê? Ele diz, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. A fé não é de todos, nem todos crerão. A fé não é para todos. Sempre haverá uma antítese. Antítese é um termo teológico que é utilizado pelos teólogos do Gênesis para se referir àquele momento da história em Gênesis 3, quando o nosso Deus disse, trazendo os castigos, disse à serpente que poria a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, e o descendente. Então ali nós temos uma antítese, nós temos os filhos da serpente, os filhos de Satanás e os filhos da mulher. Desde então, sempre haverá duas descendências, a descendência da mulher e a descendência da serpente. A mulher como representação da igreja, do povo do Senhor. Em Apocalipse, antes de encerrar o livro, o nosso Senhor Jesus Cristo, na revelação dada a João, diz que o impuro continue a praticar a impureza, que o injusto continue a praticar a injustiça, e o justo a se santificar e o santo a se purificar. Duas sementes, duas realidades eternas. Nós já vimos até então. Então a fé não é de todos. Nós vimos no capítulo 2 que haverá uma apostasia, um abandono generalizado da fé, daqueles que nunca, de fato, creram no Senhor Jesus Cristo e seguirão o maligno. A fé não é de todos. Agora, existem aquelas pessoas que apenas rejeitam a fé, e existem aquelas pessoas que rejeitam, mas também se tornam perseguidores da fé. Você já deve ter encontrado esse tipo de pessoa. Uma pessoa que não apenas não gosta, não quer ser cristão, rejeita Cristo, mas que algo adentrou ao coração, um ódio tão grande, que essa pessoa se tornou perseguidora de Cristo. Paulo sabe muito bem o que é isso. Paulo era perseguidor da igreja. Então ele diz, a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Observe que aqui nós temos uma única frase com um contraponto. É uma oração adversativa. Paulo está dizendo, a fé não é de todos, mas Deus é fiel. Ele está fazendo inclusive um contraponto aqui entre o termo grego para fé e o termo grego para fiel, porque são palavras cognatas. Então ele está dizendo, olha, mesmo que a fé não seja para todos, Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E esse Deus fiel é aquele que irá propagar o evangelho da maneira que ele quiser, e é aquele que vai proteger a igreja e fortalecer a igreja. É isso que ele diz agora. A fidelidade do Senhor, portanto, é a garantia da proteção e do fortalecimento. Finalzinho aí do versículo 3b, né? Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Maligno aqui é do próprio Satanás. Como Paulo já havia dito anteriormente, o espírito do anticristo já está no mundo. A iniquidade já opera, mesmo que ainda não havia vindo o homem da iniquidade. A iniquidade já está operando. O maligno já está operando nos seus agentes, nos seus filhos, nos filhos da perdição. Então, por causa disso, que o Senhor é chamado aqui, e é chamado dando um realce à sua fidelidade, para garantir a proteção e o fortalecimento da igreja. Isso é muito bonito, porque fortalecer e guardar há uma relação muito estreita. Se a igreja positivamente for fortalecida na fé, essa igreja vai ser guardada do maligno, guardada de não cair no pecado, de não se render ao maligno, mesmo que venha a ser perseguida. Então guardar aqui não é meramente ser guardado, ser protegido para não sofrer. Não é isso. Guardado aqui é muito mais profundo do que isso, apesar de que sim, Deus nos protege, Deus nos livra do homem violento, das pessoas perversas e más. Mas aqui
Paulo ele está falando de um guardar e de um fortalecer em prol da santificação. E é isso que ele vai concluir nos próximos versículos. Então, nós somos guardados, nós somos protegidos para não nos rendermos ao maligno. Não nos rendermos ao pecado e vivermos então para a glória do Senhor. Então essa é a fidelidade do Senhor, é a nossa garantia. E por isso que na finalização, nos 2 últimos versículos, Paulo ele realça essa questão da perseverança e da fidelidade do Senhor em conduzir o nosso coração até o fim no amor do Senhor. Olha só o que ele diz. Versículo 4, temos confiança no Senhor quanto a vocês. Se Deus é fiel, então nós temos confiança. Marshall, o comentarista que tem usado para produzir esses sermãos, ele diz o seguinte: a confiança que Paulo possui é, em última análise, uma confiança no poder e na fidelidade do Senhor. Então Paulo ele diz, temos confiança no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Não é confiança em vocês, não é confiança no homem, é confiança em Cristo, porque Deus é fiel, porque Cristo é fiel. Quando ele traz aqui a expressão Senhor, ele está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Kyrios no grego é uma referência a Cristo. Então ele está dizendo, nós temos a confiança em Cristo quanto a vocês. E qual é a confiança? Que os salvos, a igreja de Tessalônica continuarão os salvos na prática do Evangelho. Olha o restante do versículo 4. De que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Então nós confiamos no Senhor, que vocês continuarão a praticar o Evangelho. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la. Porque Deus é fiel para santificá-los. Paulo já havia dito isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Que Deus é fiel e Ele fará isso. Ele santificará a igreja para a sua glória. Então, aqui ele está dizendo que o Senhor vai continuar esta igreja na prática do Evangelho. Na prática da obediência àquilo que os apóstolos ordenavam e ordenaram a igreja para a glória do Senhor. E aí, no versículo 5, ele faz aqui uma oração. E este versículo que nós temos a oração de Paulo, antes dele trazer mais exortações no final. Ele diz que o Senhor, se nós temos a confiança no Senhor, ele pede para quem fazer algo? Para o Senhor. Então que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Eu não sei se vocês repararam, mas o versículo 4, Paulo sutilmente traz uma exortação. Porque aqui ele está falando, nós temos a confiança no Senhor que vocês estão praticando e continuarão praticando o que lhes ordenamos. Essa segunda parte, continuarão praticando, é quase que uma exortação. Paulo está falando sutilmente algo que ele já falou anteriormente, para os irmãos continuarem firmes nos ensinamentos e na palavra. Nós vimos no sermão passado. Agora, tanto na semana passada como hoje, nós entendemos que o continuar praticando a palavra do Senhor não é algo que vem de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa força. É algo que vem apenas e unicamente do Senhor. Por isso, Paulo diz que o Senhor conduza o coração de vocês. É o Senhor que conduz os nossos corações. Meus irmãos, é fantástico isso daqui. Porque Paulo coloca o ponto principal que deve ser conduzido. Aqui não é uma mudança, e Paulo não está interessado numa mudança comportamental apenas. Não é uma lavagem cerebral. Não é uma mudança, um doutrinamento comportamental. Não. Paulo está interessado na mudança do coração. Do coração sendo transformado para a glória do Senhor, das afeições, dos desejos, das vontades sendo mudadas para a glória do Senhor. E isso somente Cristo pode fazer.
Só Cristo tem acesso ao nosso coração. Só Ele pode transformar o nosso coração e nos dar novos desejos, novas vontades. Por isso que o cristão, quando faz algo para a glória de Deus, não é algo meramente obrigado, ele faz com prazer. Por quê? Porque o seu coração foi mudado. Nós temos prazer em vir adorar, temos prazer em participar da ceia. A pergunta é, quem colocou isso em nosso coração? Vocês já pensaram? Pensem. O que seria mais interessante para um coração pecaminoso, mundano, não seria estarmos longe desse local aqui, estarmos assistindo a TV, estarmos numa festa, num bar, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, não seria? Mas estamos aqui. E por quê? E temos prazer em estarmos aqui. Não é porque você se autocondicionou, é porque Cristo mudou o seu coração. Esse é o ponto. Ele te deu um novo desejo, uma nova vontade. E é isso que está acontecendo aqui. O Senhor conduz ao coração. A expressão conduzir aqui, Paulo utiliza na carta anterior para falar sobre a sua ida até Tessalônica. Que ele foi barrado de ir e ele desejava ir até Tessalônica. Então é essa ideia de uma condução para algo, para algum lugar. E o nosso coração, ele é conduzido pelo nosso Deus. O alvo sempre é o coração. E é conduzido para onde? Para o amor e para a perseverança de Cristo. Duas coisas extraordinárias. Primeiro, o amor de Deus, porque é no entendimento que Deus nos ama que o nosso coração é transformado. É no entendimento que somos aceitos por Deus, mesmo sendo pecadores, e somos salvos pela sua graça, que somos transformados, que teremos a motivação necessária para obedecer. E a perseverança de Cristo aqui é no exemplo de perseverança e constância que o próprio Cristo teve. Porque o exemplo da igreja é o próprio Cristo. Quando Paulo diz que Deus conduzirá o coração à perseverança de Cristo, para a perseverança de Cristo, ele está dizendo não que esses irmãos eles irão conseguir perseverar por conta própria, mas que tendo o exemplo do seu Salvador, que também foi o seu substituto, eles perseverarão como Cristo perseverou. Porque, meus irmãos, não nos é exigido nada do que Cristo já não sofreu por nós. E entendam, sofreu infinitamente mais. A gente não pode nem comparar. Então, tudo que nos é exigido é para que sejamos de fato o corpo daquele que é o cabeça. Se ele é o cabeça, nós carregaremos no corpo as suas marcas. Nós somos o corpo dele. Então, a semelhança de Cristo, pelo privilégio de sermos cristãos, perseveraremos como Cristo perseverou, mesmo em meio ao sofrimento. Teremos o privilégio de sofrer por Cristo, mas também seremos glorificados com Ele. Então, ao amor dEle e à perseverança dEle, seremos conduzidos, os nossos corações serão conduzidos, as nossas afeições serão conduzidas para a glória de Deus. Para a gente refletir, antes de passarmos para a conclusão, William Hendrickson, outro comentarista, diz o seguinte: quando o amor que Deus tem para com os Tessalonicenses, e o qual ele está constantemente demonstrando para com eles, se torna força motriz em sua vida, e quando a perseverança exercida por Cristo em meio a um mundo hostil se torna exemplo para eles, então farão e continuarão a fazer tudo quanto Deus, por meio de seus servos, exige deles. Observem, a motivação é o amor de Deus, que é demonstrado por nós, por meio de Cristo, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar. E a perseverança exercida por Cristo se torna o modelo para nós. Nós seguimos os seus passos, é isso que é carregar a sua cruz. Cruz é sinônimo de morte. Então tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, quando seguindo o exemplo de Jesus, o seguimos, isso vai fazer com que possamos obedecer a Deus, não por nós mesmos, mas pela força que vem dele, pela motivação que vem dele e pelo exemplo que é ele mesmo, para a glória dele. Aleluia. Esse é o ponto. Bom, para nós concluirmos, e depois eu quero trazer algumas aplicações,
Eu quero trazer um texto que se encontra lá em no Salmo 145, 13, que fala o seguinte: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas promessas. Hoje nós aprendemos que o Senhor é fiel, vou voltar aqui os slides, na propagação, na proteção e na preservação, tudo com P, para ficar fácil, depois você pode até escrever na sua Bíblia se você gosta. Então Deus é fiel na propagação, na proteção e na preservação da sua igreja, aleluia. Agora, o Senhor é fiel não apenas nessas coisas, mas em todas as suas palavras, porque todas as suas obras são justas, são santas, são boas. Agora, meus irmãos, compreendam uma coisa. A gente deve tomar cuidado e utilizar essa expressão Deus é fiel, o Senhor é fiel, num sentido que o Senhor não falou, que o Senhor não nos ensinou, que não está nas Escrituras. Porque muitas vezes esses jargões da Bíblia, depois eu nem sei como fala o plural dessa palavra, esses jargões da Bíblia, muitas vezes são utilizados por nós como uma macumba mesmo, como um meio de conquistar alguma coisa, entendeu? Bate na madeira 3 vezes e fala, Deus é fiel que você vai ganhar alguma coisa. Não é assim que funciona, não é para isso, entenderam? A fidelidade do Senhor não diz respeito à riqueza, não diz respeito, olha só, prestem atenção, a fidelidade do Senhor não diz respeito à riqueza, felicidade ou sucesso mundano. Se Deus quiser, você vai ser sim rico, ter sucesso, autorrealização e por aí vai. Mas Deus não está preocupado com isso, com coisas mundanas. As pessoas usam isso daqui para buscar riqueza. Deus é fiel, né? Eu vou ter o carro que eu quero, Ferrari lá, tal, Lamborghini, etc. Deus é fiel. Eu vou desfrutar o máximo possível da minha vida aqui, fazer as viagens que eu quero. Deus é fiel. Eu vou chegar onde eu quiser, você pós-doutor, não sei aonde, ter um emprego de procurador da República Federal e ganhar meus 50 mil, por aí, né? Não é isso que está em jogo aqui. Ou ausência de sofrimento e perseguição, também não é isso. Não adianta você falar, Deus é pai, Deus é fiel, como um mantra, era esse termo que eu queria lembrar, quando eu falei da macumba, era mantra. Como um mantra, que você não vai sofrer. Você chega assim e fala, Deus é bom, Deus é fiel, não vou sofrer não. Covid não vai chegar em mim não, Deus é fiel. Deus é bom, não vou ficar com Covid não. Meus irmãos, não é assim que funciona. Não somos macumbeiros, somos cristãos. A fidelidade do Senhor não diz respeito a essas coisas. Apesar de que sim, Deus é fiel e pode nos proteger de todas essas coisas. Entenderam? Mas o ponto é que a fidelidade do Senhor está no cumprimento da sua palavra, conforme a sua vontade. E eu trouxe aqui algumas promessas, algumas, de milhares da palavra, que a gente precisa resgatar e que muitas vezes a gente se perde por causa dessas promessas vagas, modernas, egoístas, cheio de luxúrias. Então olha só essas promessas. Perdão e purificação. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. É uma promessa. Você já confessou ao Senhor os seus pecados? Creia nisso. O privilégio de sofrer por Cristo e ser glorificado com Ele. Em Romanos 8:17, eu trouxe aqui 2 textos de Romanos, daqui a pouquinho nós vemos o outro, porque a próxima série é em Romanos. O texto diz, 8:17, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros com Deus e cordeiros com Cristo. Aqui já temos a promessa da vida eterna. Agora olha só, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então a palavra diz que vamos sofrer com Ele. No Novo Testamento, se você ler com sinceridade, prestando bastante atenção, você vai ver vários textos dizendo que nós vamos sofrer por causa de Cristo. Mas em todos esses textos,
haverá uma promessa maravilhosa de glória. Glória eterna, consolo eterno, alívio eterno, bem-aventurança eterna, coroa da glória. Todas essas porções que falam sobre sofrimento, falam também da vitória que teremos em Cristo Jesus. Se com Ele sofremos, seremos também glorificados. Outra promessa, nesses tempos de pandemia, nós sempre precisamos relembrar, é que Jesus é a ressurreição e a vida, e todos que morrem nele ressuscitarão. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu os ressuscitarei no último dia. Creia nisso, é uma promessa. Deus é fiel. Outra promessa maravilhosa: nada pode nos separar de seu amor. Em Romanos 8, 37 a 38, ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma última promessa que eu não trago aqui, mas que eu espero que tenha ficado evidente aos irmãos em toda essa série. Jesus está voltando e Ele virá. Essa é uma promessa dele. E quando Ele vier, Ele enxugará de todos os olhos as lágrimas. A morte já não existirá, para a glória do Senhor. Então, meu irmão, confie no Senhor. Ele é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. Não use isso como um jargão, um mantra, nada disso. Mas aquela promessa que Ele faz na palavra é para ti, é para nós. Então creia. Ore não apenas por ti, mas para que o Evangelho se propague. Comece a orar pela sua liderança. Comece a orar pela sua igreja. Eu tenho pedido, irmãos, oremos para o nosso espaço, pelo nosso local. Ore, meus irmãos. Não é fácil, não. Os irmãos que compartilham de liderança sabem que é difícil. Então orem, em nome de Jesus. Clame a Deus pela igreja, para que seja fortalecida e guardada do maligno. Esse é um pedido não meramente de proteção de homens maus, de violência, mas por santificação, para que não caiamos na imoralidade, na prostituição, para que sejamos achados santos para a glória do Senhor. Então, pratique os ensinos da palavra de Deus continuamente, todos os dias. Deus mudou seu coração para isso. Então, certamente, se Deus mudou seu coração, você vai desejar isso. Não é chover no molhado. Pratique. Faça isso para a glória do Senhor. Entregue ao Senhor a condução do seu coração. Não queira ser o seu próprio Senhor. Primeiro, porque você não tem controle do seu coração. As pessoas são vaidosas, orgulhosas, elas acham que têm controle do coração. Se colocam em ambientes de tentação. Se colocam em ambientes que podem cair. Em ambientes que o seu coração flerta com a imundícia. E ainda fala, não, mas eu tenho controle, eu consigo parar quando eu quero. Enganoso é o coração, diz a palavra do Senhor, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor Jesus Cristo diz que é dele que procede os maus desígnios. As fontes da prostituição, da mentira, da cólera, dos assassinatos, estão no coração do homem. Então não brinque com esse órgãozinho poderoso para te derrubar e te afastar do Senhor. Entregue-o para Deus,
Porque a Bíblia diz que Jesus tem acesso ao coração. E a promessa de salvação é tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Um novo coração, para a glória do Senhor. Inunde a sua alma. Coração e alma são termos correlatos nas Escrituras Sagradas. Então inunde a sua alma do amor de Deus por ti. O nosso coração é conduzido no amor. E não esqueça disso. Ele te ama. Imperfeito como nós somos, Ele nos ama. Então inunde sua alma do amor de Deus por ti, através de Cristo. Persevere, 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 até o dia da vinda do Senhor. Ele pode voltar para você, individualmente, pessoalmente, no dia da sua morte. Pode ser hoje. Ou Ele pode voltar para todos, e todos verão, ao tocar da trombeta, vindo poderosamente sobre as nuvens. Mas Ele virá. Então persevere. Vocês têm caminhado diante do Senhor já há algum tempo. Eu conheço os irmãos e eu sei que vocês não são novos convertidos, os irmãos que estão aqui presentes. Continue perseverando. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Agora, se há alguém que nos acompanha online, que é um novo convertido, que se rendeu a Cristo recentemente, persevere. Esse talvez seja um dos conselhos mais importantes para nós darmos a novos convertidos. Porque nós vivemos na era da inconstância. As pessoas mudam de senhor, de igreja, de casamento, de carro, de violão. De violão, né, Wade? Esse do Wade já tem uns 30 anos. Eu tô doido para mudar de violão. Tô brincando, Wade. Mudam como muda de copo descartável. Joga fora e pega outro. Somos inconstantes. Inconstantes em nossos relacionamentos. Inconstantes em nosso compromisso. Ah, meus irmãos, quantas pessoas já passaram pelo meu pastoreio com o seguinte discurso: não gostei, pastor, vou para outra. Que legal, né? Como se nós vivêssemos para agradar as pessoas e não a Deus. Inconstância. Tome cuidado com isso. Persevere. Está sendo perseguido? Persevere. Está ruim nisso? Persevere. Peça graça. Persevere no seu casamento. Persevere no seu emprego. Amém. Persevere, meu irmão, para a glória do Senhor, até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Curva sua cabeça e vamos orar.